Vamos falar agora sobre a eleição na Argentina, com a vitória neste fim de semana de Javier Milei. E a gente já está aqui nesses passos seguintes, nesses primeiros dias depois da confirmação dessa vitória. O presidente eleito reafirmou a promessa de privatizar a estatal de petróleo do país e os meios de comunicação ligados ao governo. Também mantém o ponto mais polêmico da campanha, o de fechar o Banco Central, muito embora em alguns momentos nessa reta final de campanha tenha explicado ou moderado o tom em relação a esse assunto. Não mais falando em fechamento do Banco Central, mas em mudança do papel no Banco Central e aos poucos, não de maneira repentina, fecha-se o Banco Central. Não, de fazer um processo que possivelmente no futuro resulte no fechamento de um Banco Central, do Banco Central argentino, mas que isso não seria imediato. O dia seguinte à vitória nas urnas foi marcado por entrevistas concedidas a emissoras de rádio do país. Milei não tocou no assunto dolarização nessas entrevistas, preferiu falar em competição entre moedas, para que depois de organizar a economia, os argentinos possam escolher o dinheiro que querem. O presidente eleito disse ainda que vai controlar a inflação em até 2 anos. Professor da pós-graduação em integração latino-americana da USP, Wagner Iglesias, alerta que promessas de ruptura feitas na campanha podem ser perigosas. O acadêmico diz que as propostas de medidas drásticas podem colocar em risco a gestão caso ela não entregue resultados imediatos. Presidente que tem uma minoria no Congresso e que tenta insistir com determinadas ideias, sem ter lastro para isso, sem ter apoio, principalmente dos setores de elite, política e econômica, é um presidente que se coloca em risco. E se a gente volta na história latino-americana, a gente pode pensar, por exemplo, no governo Collor no Brasil, lá nos anos 90. É um programa bastante radical de enxugamento da base monetária da sociedade, e um governo com minoria no parlamento, com resultados econômicos ruins, acabou caindo. Mas ontem mesmo a gente conversava aqui com o Fernando Schiller, cientista político, colunista da Band News FM, que acompanhou esse processo eleitoral todo na Argentina. Ontem conversou com a gente direto de Buenos Aires e falamos de um dos aspectos e que é a visão de muitos analistas mesmo, A gente vai precisar entender o que era apenas retórica de campanha e o que efetivamente vai se realizar, vai se concretizar. Milei tem um desafio grande aí pela frente de compor, de fazer composições para conseguir governar. Deve enfrentar dificuldades muito grandes para colocar em prática as promessas econômicas feitas durante a campanha. O diretor das faculdades Rio Branco, José Maria de Souza Júnior, considera que as mudanças podem causar um primeiro impacto negativo sobre a população mais pobre. Uma proposta de cunho liberal, uma proposta que é o que ele preconiza, tende a acabar com muitos subsídios que parte da população argentina hoje depende para sobreviver. Essa retirada vai, em primeiro momento, implicar numa dificuldade maior para essa população. A gente precisa lembrar que são 40% das pessoas vivem ali abaixo da linha da pobreza e muitas pessoas dependem de algum tipo de benefício social.